Glauciene é da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Qual a postura que a mulher deve ter após o término de seu nascimento, do seu matrimônio, desculpa? Ela sabe que a promessa é até que a morte o separe. Ela deve continuar usando aliança. Eu estou entendendo aqui, se eu entendi bem, que a pessoa ficou viúva. Qual é a postura que a mulher deve ter após o término do matrimônio? Para a igreja, o matrimônio termina com a morte. Agora, se houve separação, aí é outra coisa. Como eu não sei qual é o caso aqui, vamos considerar as duas condições. Se ela ficou viúva, pode usar aliança se quiser, mas não é mais obrigada a usar aliança. Por quê? Porque a morte extingue o vínculo matrimonial. Se você quiser usar como lembrança, como saudade, não tem problema usar. Esses dias eu me lembro que aqui num dos nossos programas, Escola da Fé, uma senhora trouxe a aliança do seu marido e disse: olha, professor, eu vou doar a aliança, eu estou viúva, vou doar a aliança do meu marido para a igreja do Pai das Misericórdias. Aí ela perguntou: mas eu posso doar a minha também? Eu digo: pode, se a senhora está viúva, a senhora pode. Ah, pois não, então já tirou a outra aliança do dedo, entregou as duas para a igreja do Pai das Misericórdias. Então, não há problema, ok? Outra pergunta, vamos ver aqui quem é a pessoa, pode ser identificada. Aristeu, é do Rio de Janeiro. Qual a função do diácono na igreja? O diácono, ele pode celebrar os seguintes sacramentos. O diácono pode celebrar o batismo e pode celebrar o matrimônio. O diácono não pode celebrar crisma, confissão, eucaristia, unção dos enfermos, não pode celebrar. Ok? Então o diácono é usado na igreja principalmente, e ele pode pregar também, né? Então ele pode, por exemplo, dar a bênção do Santíssimo, expor o Santíssimo, fazer adoração ao Santíssimo. Tudo isso o diácono pode fazer. É uma ajuda valiosa para a igreja. Valiosa. E para ser diácono, tem que ser homem com mais de 35 anos de idade. Ok? E, evidentemente, o bispo vai exigir uma formação teológica, litúrgica, para que possa ser diácono. E uma coisa interessante: se o diácono casado ficar viúvo, não pode casar mais. Ele faz um compromisso com a igreja, de uma vez viúvo, ele não casa mais. Ok, Aristeu, então aí ele diz também aqui o seguinte: parabenizo o programa e manda um abraço para o professor Felipe. Muito obrigado, Aristeu, retribuo esse abraço com muita alegria e amizade. Carolina, Guaratinguetá, por que na igreja católica não se dá o pão e o vinho na Eucaristia? Veja bem, muitos lugares hoje, Carolina, está se dando a comunhão em duas espécies. Por exemplo, vou dar um exemplo. Sempre que eu vou à missa em Jacareí, eu tenho um filho que mora em Jacareí, lá o ministro sempre tem o vinho e a hóstia. O ministro pega a hóstia, molha no vinho e coloca na boca do fiel. Entende? Não pode, veja bem, um documento da igreja chamado Redemptionis Sacramento diz que não pode o fiel pegar a hóstia, molhar no vinho consagrado e comungar. Não. Tem que ser o ministro. O ministro pega a hóstia, molha no vinho e coloca na boca da pessoa. Agora, por que em outros lugares não se faz isso? Para evitar que possa haver profanação. Porque o vinho não é fácil mexer com o vinho. O vinho pode derramar. O vinho, se sobrar, não pode guardar porque ele azeda. Você entendeu? Então, onde você tem muitas pessoas para comungar, não é fácil dar o pão e o vinho consagrado para todos. Então, dá-se apenas a comunhão com o pão. Agora, veja bem, comungar só o pão, ou comungar só o vinho, ou comungar os dois é a mesma coisa. Em termos de quê? Em termos de receber plenamente nosso Senhor Jesus Cristo. Porque corpo, sangue, alma e divindade do Cristo estão plenos na hóstia, plenos no vinho. É por isso que não há obrigatoriedade de distribuir os dois. Muito bem. Luiz Roberto, de Vitória no Espírito Santo, pergunta o seguinte: é obrigatório o sacrário ficar em uma capela
separada da nave principal da igreja? Não, não é obrigado, o Luiz Roberto, que o sacrário fique numa capela separada. O sacrário pode ficar no altar-mor, né, ou no altar principal. Tem muitas igrejas que o sacrário fica no altar. Agora, qual é a vantagem do sacrário ficar numa capela ao lado? A vantagem é que fica um lugar mais propício para adoração, mais silêncio. Infelizmente, nem todo mundo respeita o silêncio na nave principal da igreja, né? Especialmente antes da missa, fica a gente conversando e etc. Então, o sacrário na capela, olha, inclusive no próprio Vaticano, na Basílica de São Pedro do Vaticano, o altar não é, o sacrário não é no altar-mor, é numa capela do Santíssimo ao lado. Inclusive tem adoração contínua ali naquela capela. Quem já foi lá, já viu. Muito bem, Erci, que é de Juiz de Fora, Minas Gerais, pergunta o seguinte: Deus nos criou a sua imagem e semelhança, graças a Deus. Depois que morrer, cremar não é pecado? Não, não é pecado. Não pode jogar em qualquer lugar? Não pode, aí não pode. Então, eu recomendo que você veja o catecismo, no parágrafo 2301, que fala disso. Veja como é bom a gente conhecer o catecismo. O catecismo responde, né? O catecismo, eu até escrevi um livro, o catecismo responde de A a Z. Eu fiz um dicionário de assuntos religiosos, para você tirar, baseado no catecismo. Chamei de o Catecismo da Igreja Responde, de A a Z, porque é um dicionário. Então, aqui no parágrafo 2301, o catecismo diz assim: a gente pode ser cremado? Pode, desde que não seja para desafiar a fé na ressurreição. Entendeu? Agora, a igreja ensina o seguinte: as cinzas da pessoa, depois que ela é cremada, o crematório entrega para a família uma caixinha com as cinzas da pessoa. Essas cinzas não podem ser jogadas em qualquer lugar. Essas cinzas devem ser sepultadas no cemitério ou num outro local adequado. E aí é interessante que você consulte, inclusive, o seu pároco para saber onde é que você pode colocar. Por quê? Porque a igreja quer que os restos mortais da pessoa, mesmo que sejam as cinzas, seja depositado num local, de preferência no cemitério, onde você possa ir, por exemplo, no dia de finados, rezar pela pessoa. Outras vezes, durante o ano, você iria rezar pela alma da pessoa. Inclusive, você sabe que tem indulgência plenária para isso. Na Semana dos Mortos, que é a semana que vai de 1 até 8 de novembro, quem for ao cemitério, onde a pessoa está sepultada, e rezar por ela, cumprindo as outras exigências, né? Assistir à missa, comungar, se confessar, rezar pelo Papa, né? E ir visitar o túmulo da pessoa, rezar por ela, você ganha para a pessoa indulgência plenária. Ou seja, se esta alma estiver no purgatório, ela é sufragada, ou seja, ela é levada para o céu. Entende? Isso você pode ver até no catecismo aqui da Igreja Católica, se você quiser, aí no parágrafo 1030, quando fala, por exemplo, do purgatório. Bem, aqui temos ainda mais uma pergunta da Natália, que é de Pindamonhangaba. A Natália me pergunta o seguinte: gostaria de saber se cumprir as exigências para ganhar a indulgência plenária e oferecer por uma alma do purgatório, essa alma pode ser salva. Bem, Natália, o seguinte: a alma do purgatório, ela já está salva. Veja bem, a alma do purgatório, ela cumprindo no purgatório o tempo de purificação que ela tem que cumprir ali, ela já está salva. Todas as almas que estão no purgatório vão para o céu. Você entendeu? É o que a igreja ensina. Agora, você pergunta se ela pode ser salva. A salvação da pessoa é decidida após a morte, antes do destino da alma. Então, após a morte, diz aqui a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Está determinado que cada um morra uma única vez e em seguida vem o julgamento diante do tribunal de Cristo. Aí, após a morte, ou a alma vai para o céu,
se ela estiver perfeitamente santificada, purificada, ou vai para o purgatório completar a sua santificação, ou, se ela rejeitou Deus definitivamente, endureceu o coração, aí ela vai para o inferno. Entendeu? Agora, a gente não sabe quem é que está no céu, no purgatório ou no inferno, a não ser os santos que já foram canonizados. Então, a gente deve oferecer por todas as pessoas a nossa oração, especialmente a Santa Missa. Inclusive indulgência plenária. Ah, mas eu não sei se a alma está no purgatório ou não. Não tem problema. Ofereça a indulgência plenária por ela. E Deus saberá o que fazer com essa nossa oração. Tá bem? Bom, chegamos ao final do programa, né? Nosso tempo já está esgotado, mas eu estou feliz porque pude responder bastante perguntas e estou assustado com o número de perguntas que estão chegando aqui. Mas eu peço a você paciência, né? Mais uma vez vou dizer, você esperou 9 meses para nascer, não esperou quietinho, sem reclamar, né? Esperando a hora. Espera que antes de 9 meses, pode ter certeza que sua pergunta vai ser respondida. Tá bem? Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora caminhe sempre na sua frente. Até o nosso próximo programa, sexta-feira que vem, se Deus quiser.